e agora o Osmando traz para a gente o magistrado enrolado com o trabalho escravo. Osmando. Exatamente, Ananias, isso que me chocou muito hoje, porque é um magistrado, é um integrante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que está no cargo de desembargador desde 2008, e ele e sua mulher, conforme denúncias do Ministério Público Federal, mantinham uma mulher surda e muda durante 20 anos, trabalhando na sua residência, em situação análoga ao trabalho escravo. O relatório do Ministério Público Federal, após a realização da busca e apreensão na casa do desembargador, além de mandar libertar a mulher que vivia em situação de escravidão, revela que ela fazia serviços domésticos sem ter registro formal de emprego, não recebia salário ou benefícios trabalhistas e ainda era vítima de maus tratos e submetida a condições humanas degradantes. Eu lembrei que este é um caso muito semelhante àquele registrado em Teresina há cerca de 15, 20 dias, em que uma empresária daí do Piauí, que foi teria sido candidata a deputada federal em uma dessas eleições, mantinha uma afilhada durante 15 anos nas mesmas condições desta mulher lá de Florianópolis. E eu não sei como é que isso se desenvolveu, sei que essa empresária teria sido presa. A última informação que eu vi daí é que o desembargador Sebastião Ribeiro Martins havia negado o pedido de soltura dela, mas tem muita semelhança nos casos, primeiro por se tratar de duas mulheres. Este caso do Piauí é uma mulher mais jovem, ela começou a submeter esse trabalho, era criança ainda, pré-adolescente, mas além de serem mulheres, é uma situação de trabalho análogo à escravidão urbano, que é uma coisa que vem aparecendo, que tem surgido muito no Sudeste e no Sul, e que revela esta situação degradante que tem o Brasil. O Brasil, em 1995, o Brasil assumiu perante a Organização Internacional do Trabalho que o país existia no país essa anormalidade do registro de trabalho escravo. Só nos 3 primeiros meses deste ano, até o dia 20 de março, foram resgatadas 918 pessoas no Brasil em condições de trabalho escravo, análogo à escravidão. Isto é uma situação constrangedora, mas me deixou muito impactado hoje este fato por envolver um desembargador, quer dizer, um cidadão que foi preparado, que estudou, que deve ter se submetido a concursos públicos, foi promovido, chegou ao posto de desembargador e leva para a atribuição dele como ser humano esta condição de ser capaz de permitir o trabalho análogo à escravidão dentro da sua casa. Tanto que eu trouxe hoje aqui para a bancada o livro Os Julgamentos de Nuremberg, que vocês todos já devem ter visto o filme. Tem um primeiro filme que é impactante, é um filme ainda em preto e branco, e depois tem outras versões deles gravadas posteriormente, mas tanto o livro quanto o filme nos levam a uma imensa reflexão, porque os julgamentos de Nuremberg eram exatamente o julgamento de cerca de 100 membros
do poder judiciário da Alemanha, desde juízes a membros de cortes superiores, Sim. que praticaram crimes hediondos durante o regime do Hitler, durante o nazismo na Alemanha. Então, é para a gente ficar pensando como é que um juiz tem a capacidade, tem o desplante, tem a audácia de sair do rumo, sair dos limites de uma vida profissional ética, decente, moral e partir para uma situação chocante como essa que nós estamos vendo hoje. Olha, é impressionante mesmo, Franci. Eu vi, inclusive, depois desse caso da Daniele Medeiros, né? Se eu não me engano, a empresária que foi presa por escravizar a prima, era afilhada dela também, durante 15 anos. Começou quando ela era menor. E aí, no meio político, como ela foi candidata por 2 eleições, eu ouvi de gente assim, rapaz, quem imaginava isso daquela mulher? Se tu visse ela na eleição, era todo mundo querendo fazer dobradinha com ela. E aí, no final das contas, ninguém passava pela cabeça de que ela tinha esse tipo de conduta. Aí, no outro caso, um desembargador em outro estado. Então, Franci, a priori, são pessoas totalmente livres de suspeita, mas que, no íntimo, termina se revelando verdadeiros cruéis. E as nossas leis frouxas, elas ajudam que comportamentos, crimes do tipo, continuem se replicando no nosso país, porque inclusive há uma série de projetos de lei emperrados, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, projetos que aumentam as penas para casos de trabalho análogo à escravidão, mas são projetos que acabam não andando. Recentemente, inclusive, a deputada Amanda Gentil, do Maranhão, ela apresentou também novamente um projeto nessa legislatura para tornar o crime de trabalho análogo à escravidão como hediondo, mas não anda na Casa Legislativa. Então, falta realmente que as penas se tornem ainda mais duras para que casos desse tipo diminuam. Porque o que há hoje com essas penas brandas é uma espécie de incentivo para que casos como esse sigam se replicando. Inclusive, eu já mostrei aqui no Ciência Política que só aqui no Piauí são mais de 1.700 resgatados nos últimos 17 anos. É muita gente. Então, é um número realmente absurdo. Muito bem, é preciso que, de fato, não se normalize de forma alguma, pelo contrário, se